O meu objetivo com esse vídeo é que você saia daqui minimamente entendendo o que é predicação verbal. Principalmente o que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo e um verbo de ligação. Para quê? Para que você conheça o meu método. Saiba como eu explico a língua portuguesa, como que eu uso a lógica, a coerência e o próprio nome que você possa entender e nunca mais esquecer. Então hoje eu separei para vocês uma aula minha totalmente gratuita sobre predicação verbal, um assunto muito importante dentro da prova da língua portuguesa. Vamos à predicação verbal. Então, quando a gente fala em predicação verbal, a gente está falando de predicado, ou seja, tira o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, nessas frases aqui, repare, eu tenho o professor, que é o meu sujeito, tirei o sujeito, tudo que sobrou é o predicado. Em todas elas, o professor é o sujeito da frase. Dentro do meu curso eu explico direitinho como é que você faz para identificar o sujeito. Então tirou o sujeito, tudo que sobrou aqui é o predicado. Então eu tenho está animado, chegou à sala de aula e chegou à sala de aula animada. Quando a gente fala em predicação verbal, é classificar o predicado. Existem três tipos de predicado. O predicado ele pode ser um predicado nominal, ele pode ser um predicado verbal ou ele pode ser um predicado verbo nominal. Aí vamos pensar no nome, como eu gosto de explicar. Quando eu falo que o predicado ele é nominal, presta atenção, predicado nominal, ele tem como núcleo, obviamente, um nome. Porque o predicado é nominal. Se o predicado é verbal, ele tem como núcleo um verbo. E se o predicado é verbo nominal, ele tem como núcleo a soma dos dois, o verbo e o nome. Beleza? Eu tenho certeza que você pode ter aprendido assim alguma vez da sua vida. Predicado nominal é aquele que apresenta apenas um estado, uma qualidade. Predicado verbal é aquele que apresenta uma ação. E o predicado verbo nominal é aquele que apresenta um estado e uma ação. Não é que esteja errado, não está totalmente errado isso, mas você pensar só dessa forma não vai ajudá-lo a resolver uma questão de tipos de predicado e muito menos auxiliá-lo a resolver uma questão que envolva a transitividade. Se eu pensar nessa máxima, vamos lá, obviamente aqui, ó. O professor está animado, beleza, apresenta apenas um estado. Então a gente já tem uma ideia de que esse cara é nominal. Chegou à sala de aula, é apenas uma ação. Então a gente já tem uma ideia de que o predicado é verbal. Chegou à sala de aula animado, eu tenho chegou à sala de aula, que são, e o animado, que é um estado. Então eu teria um predicado verbo nominal. Beleza, só que nessas três frases é fácil identificar isso, é bem fácil identificar se esse predicado ele é verbal, se esse predicado ele é verbo nominal ou se ele é apenas um predicado verbal. Mas quando eu falo que indica uma ação, você verá que existem verbos que não necessariamente indicarão ação. E aí você começa a se complicar. Porque quando você pensa em verbos de ação, o que você vai pensar? Em verbos que indiquem movimento. Só que eu vou mostrar para vocês que existem verbos que são de ação, mas não indicam movimento. Como é que é uma forma, um outro método que eu tenho para trabalhar? É sempre trabalhar com uma dicotomia, sim ou não, sim ou não. Por quê? O seu cérebro ele entende melhor dessa forma. Então você verá nessa aula que eu vou usar muito essa questão de sim ou não, vou usar a nomenclatura, a lógica para a gente voltar isso aqui, você verificar que existem outras formas para você saber se o predicado é nominal, se ele é verbal ou se ele é verbo nominal, e vou trabalhar com uma coisa importantíssima para a língua portuguesa, que está dentro do meu curso, que eu o tempo todo falo, que é o campo macroestrutural e o campo microestrutural. O que a gente fala no campo macro? Eu tenho que analisar a frase toda, olhar a frase como um todo, para depois eu analisar o campo micro, fazer recorte. Não adianta eu querer analisar já fazendo recorte da frase, senão eu posso errar. Então existe uma coisa que eu chamo de triângulo da língua portuguesa. E o meu método está exatamente nesse triângulo. Eu trabalho a morfologia, a sintaxe e a semântica em forma de triângulo, né? O MSS, que é morfologia, sintaxe e semântica. Três, sempre que possível, juntos. Porque você entende melhor a língua portuguesa. Você é falante da língua portuguesa e trazendo esse triângulo para você será melhor. Então tá.
Então são esses 3 tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Vamos melhorar isso aí, vamos começar a melhorar. Quando eu falo que o predicado é nominal, o núcleo é um nome, então eu tenho que saber o que funciona como núcleo nominal. Quando eu digo que o predicado é verbal, eu terei que ver o que funciona como núcleo verbal. E quando eu digo que o predicado é verbo nominal, eu terei que ver o que funciona como núcleo verbo nominal. E é isso que nós faremos a partir de agora. Primeira coisa, vamos falar do verbo de ligação. Aí começa a pensar na questão do nome. De verbo de ligação, vamos lá. O que é um verbo de ligação? O verbo de ligação ele é chamado de verbo não significativo. Então, o verbo de ligação ele é considerado um verbo não significativo. Como assim, professora? Cuidado com a teoria que diz assim: verbo de ligação é aquele que pode ser retirado da frase. Isso não existe. Por que isso não existe? Eu disse no início do vídeo, não sei se eu disse, vou dizer agora. Quando a gente trabalha sintaxe, qual é o objeto de estudo da sintaxe? É oração. E para ser oração, tem que ter verbo. Por quê? Porque oração é uma estrutura linguística que gira em torno do verbo. Então, eu pensar que o verbo de ligação é aquele que pode ser retirado da frase, eu estou usando uma incoerência. Eu não estou usando a lógica se eu digo que eu só posso analisar sintaticamente uma oração que tem verbo. Então, eu prefiro dizer o seguinte: o verbo não significativo é aquele que não significa em que sentido? O verbo não significativo, ele não é núcleo de predicado. Então, o verbo não significativo, ele não é núcleo de predicado. Então, quer dizer que toda vez que aparecer um verbo de ligação, eu não tenho como núcleo um verbo. Guarda essa informação na caixinha que você já vai entender isso que eu estou explicando. Só guarda na caixinha. Então, vamos lá. Então, o verbo não significativo é aquele que não funciona como núcleo. Ele só serve para ligar. Ele vai ligar o quê? Ele liga o sujeito a uma qualidade desse sujeito. Olha o nome, verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, ele serve para ligar. Ele vai ligar o quê? Ele vai ligar sempre um sujeito a uma qualidade desse sujeito que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Anota aí. Se você não pegou o caderno, para o vídeo agora, pega o caderno que você vai ter bastantes informações. Aí você volta e começa a anotar, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que tiver verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho um predicativo do sujeito. Então olha só, primeira lógica e coerência que eu encontro. Verbo de ligação vai ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Então quer dizer que para que seja verbo de ligação, eu terei obrigatoriamente um predicativo do sujeito. Sim, isso é lógico, porque se o verbo de ligação serve para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, é óbvio que para ser verbo de ligação ele tem que fazer essa ligação. Então é a primeira máxima que você vai gravar aí. Então toda vez que tem verbo de ligação tem predicativo do sujeito. Ah, então professora, posso falar que toda vez que tem predicativo do sujeito tem verbo de ligação? Não. Como eu disse, a ordem dos fatores quase sempre altera o produto na língua portuguesa. Por quê? Porque para ser verbo de ligação, obrigatoriamente ele tem que apresentar apenas um estado, apenas uma qualidade, apenas uma característica. E aí agora nós vamos entender uma outra teoria, um outro assunto, uma outra forma que eu sempre falo nas minhas salas de aula. Quando você faz análise sintática, você precisa primeiro olhar o campo macro para depois analisar o micro. Então repare, vamos lá, todos estão desesperados por conta da prova. Primeiro passo para você realizar uma boa análise sintática é você identificar o verbo. Então aqui estão, se eu só tenho um verbo, eu tenho uma oração. Ou seja, uma estrutura linguística em torno daquele verbo, beleza? E aí você vai descobrir o sujeito. Todos aqui é o meu sujeito, certo? Tirou o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então estão desesperados por conta da prova. Isso tudo é predicado.
Olha a frase como um todo. Uma coisa que eu aprendi, eu fui aluna do professor Evanildo Bechara, eu tive essa honra. E uma coisa que eu aprendi com ele é o seguinte: para você analisar a frase, você não adianta olhar para cima, recortar, você tem que olhar para a frase como ela tá. Então olha aí, ó, olha para a tela do computador, lê a frase, ó. Todos estão desesperados por conta da prova. Então você olhando a frase como um todo, o que você percebe no campo macro? Semântica, lembra triângulo da língua portuguesa? Qual é o sentido da frase? É um estado, é uma qualidade, é uma característica. Então, se é um estado, uma qualidade, uma característica, esse verbo aí, ele é um verbo de ligação. Ele é um verbo de ligação, porque todo verbo de ligação apresenta apenas um estado, uma qualidade, uma característica. E aí, sendo verbo de ligação, obrigatoriamente nós temos o quê? O que eu falei? Predicativo do sujeito. Toda vez que tem verbo de ligação, ou nome, ligar, tem que ter predicativo do sujeito. Aí agora anota isso. Essa UBS que eu vou te dar, você vai levar para a vida. Qualquer classe gramatical pode ser predicativo do sujeito, exceto o advérbio ou a locução adverbial. Grava isso. Qualquer classe gramatical pode ser predicativo do sujeito, exceto o advérbio e a locução adverbial. Olha aí o triângulo. Semântica é a base. Sentido. O que eu fiz? Analisei a frase como um todo, olhei o sentido da frase, já sei que é um estado, então é verbo de ligação. E agora eu estou trazendo a morfologia. Para você que não tem noção nenhuma de que é um advérbio, vamos lembrar rapidinho. Advérbios são aquelas classes gramaticais que indicam circunstâncias. Hoje, ontem, aqui, vão indicar tempo, lugar, modo. Dentro do meu curso eu explico direitinho como é que se identifica essas classes gramaticais. Então grava essa observação para a vida, tá? Por quê? Porque eu só vou comprovar que esse cara é verbo de ligação se eu tiver algo que possa funcionar como um predicativo do sujeito. Repare que desesperados aqui é uma qualidade, é um estado que se refere ao sujeito. Desesperados ele é um adjetivo, é uma classe gramatical chamada de adjetivo que pode funcionar como predicativo do sujeito. Então eu comprovei que o quê? Que esse cara realmente é verbo de ligação e que realmente eu tenho aqui um predicativo do sujeito, beleza? Então calma, sem desespero, vamos de novo, ó, vamos na frase de baixo, ó. Ele virou um lindo rapaz. Primeiro passo, verbo. Segundo passo, ele é o meu sujeito, certo? Tirei o sujeito, tudo que sobrou é o predicado. Vamos lá, campo macro, vou olhar o macro. Ele virou um lindo rapaz. Esse verbo não é uma ação de virar. Esse verbo é um estado, porque quando a gente fala em estado, pode ser uma qualidade fixa, passageira ou transitória, uma transformação de estado. Então, quando eu digo que ele virou um lindo rapaz, eu estou dizendo que ele se transformou em um lindo rapaz. É um estado dele, é uma qualidade. Então, se é estado, se a frase inteira mostra apenas um estado, eu tenho sim um verbo de ligação. Mas como é que eu comprovo que é verbo de ligação? Se eu tenho algo que caracterize esse sujeito. O lindo rapaz se refere a ele, está caracterizando esse sujeito. Então, sim, ele é um predicativo do sujeito. Você continua muito doente. Vamos lá, de novo. Verbo, sujeito, você. Beleza? Você continua muito doente. Olha para a frase. A frase como um todo. Ela indica um estado, uma qualidade, uma característica. Então, esse cara é verbo de ligação. Para ser verbo de ligação, tem que ter predicativo do sujeito. Doente se refere a você. É uma qualidade. Então, eu comprovo. Então, professora Laila, toda vez que tem verbo de ligação, tem um predicativo do sujeito? Sim, mas ter predicativo do sujeito não significa verbo de ligação. Guarda essa informação na caixinha, eu já vou te provar isso. Professora, eu em algum momento da minha vida gravei uma listinha de verbos de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, não pode ser assim? Vamos lá. Quando a gente estuda análise, olha o nome, análise sintática, não é decoreba sintática, é análise sintática. Então, se é análise sintática, eu tenho que analisar, eu não posso decorar. A lista de verbos, eu até digo lá dentro do meu curso quais são os verbos, eu chamo de SOS. Né? Você vai usar no desespero, mas eu não gosto de trabalhar com
lista de verbos de ligação. Por quê? Gravou em algum momento da sua vida que ser, estar e ficar, por exemplo, são verbos de ligação. Então tá, olha essa frase que eu vou te dar aqui agora. Ele está em casa. Tá, beleza. Aí você decorou uma listinha de verbo de ligação e aí esse está para você tá lá na lista, ser, estar, ficar, continuar. Você vai lá, chama lindo e belo de verbo de ligação e erra a questão. Por que você erra a questão? Vamos lá. Lembra a observação que eu falei que você vai levar para a vida? Qual foi? Pega aí. Ó, eu disse o quê? Que verbo de ligação requer predicativo do sujeito. Qualquer classe gramatical pode ser predicativo do sujeito, exceto o advérbio ou a locução adverbial. E eu lembrei a você que advérbios e locuções adverbiais são aquelas classes gramaticais que indicam circunstâncias, lugar, tempo, modo, afirmação. Repare, quando eu falo em casa aqui, em casa, você concorda comigo que essa expressão não tem como qualificar o sujeito ele? Em casa é o lugar onde ele está. Se é o lugar onde ele está, é uma locução. Por que locução? Ó, outra informação legal. Toda vez que você pegar a palavra locução significa conjunto. A locução é conjunto. Então, quando eu falo em locução adverbial, é um conjunto de palavras com valor de advérbio. Tá? A locução é uma sequência de palavras com valor de advérbio. Então, em casa, eu tenho uma sequência de palavras que indicam o lugar onde ele está. Então, se é lugar, é uma locução adverbial. Só que locução adverbial é uma classificação morfológica, morfologia, beleza? Qual é o nome dele na sintaxe? O nome dele na sintaxe é adjunto adverbial. Calma, sem desespero, respira. Vamos lá, vou te esclarecer isso aqui para você entender bem. Uma outra coisa que eu deixo bem claro, o que eu falei? Eu trabalho com um triângulo da língua portuguesa, que é o quê? Morfologia, sintaxe e semântica. Aí você deve ter tido a dúvida seguinte, mas afinal de contas, eu chamo esse cara de locução adverbial ou eu chamo de adjunto adverbial? Alguma vez na sua vida eu tenho certeza de que você já teve essa dúvida. É sujeito ou é substantivo? Se eu disser para você que são os dois, em casa, tanto é uma locução adverbial, como é um adjunto adverbial. Só que em campos diferentes. O que eu explico? O que eu vou te explicar bem? Vamos lá. Laila, eu sou professora. Então, aqui nesse vídeo, eu me chamo Laila, mas eu estou sendo a sua professora, certo? Eu estou recebendo o nome de professora. Agora, quando eu desligo a câmera e vou para minha casa, por exemplo, eu sou tia, certo? Tem uma sobrinha, então eu sou tia. Eu continuo sendo Laila, mas nesse momento agora eu estou exercendo o papel de tia. Então, ela me chama de tia e vocês, por exemplo, me chamam de professora. É a mesma pessoa exercendo papéis diferentes. Então, vamos lá. Morfologia estuda as classes gramaticais. Então, quais são as classes gramaticais? O advérbio, o substantivo, o pronome, a preposição, o artigo. Todas as 10 classes gramaticais eu explico sobre elas dentro do meu curso. E o que é função sintática? O sujeito, é objeto direto, objeto indireto. É isso que nós estamos fazendo agora. Eu estou falando de análise sintática. Então, vamos lá. O em casa, dentro da morfologia, recebe que nome? Locução adverbial de lugar. Classes gramaticais. E na sintaxe só muda de nome. Passa a ser chamado de adjunto adverbial de lugar. É como eu ensino português através da morfossintaxe. Eu pego a análise morfológica e a sintaxe. Fica muito mais fácil para vocês entenderem dessa forma, com a base da semântica. Tudo bem? Então, se você entende bem o que é uma locução adverbial, quando você chega em análise sintática, você só muda de nome. Então, professora, toda locução adverbial e todo advérbio serão chamados de adjuntos adverbiais? Sim, todos. Toda locução adverbial e todo advérbio se chama adjunto adverbial, beleza? Bom, e aí vamos lá, volta para cá. Se é uma adjunto adverbial, cara, não é predicativo do sujeito. Ah, não pode ser exercendo papéis diferentes? Não, porque aí a gente está falando de função sintática. Tanto o adjunto adverbial como o predicativo do sujeito são funções sintáticas. Eu estou dentro do mesmo campo. Duas classificações sintáticas iguais, porque está dentro do mesmo campo, tá? Então aqui, em casa, não é predicativo do sujeito. Aí pensa comigo, se esse cara não é predicativo do sujeito, então isso aqui não pode ser verbo de ligação. Por quê? Só tem verbo de ligação com predicativo do sujeito.
certo? Então esse cara não é verbo de ligação. Ah, o que que ele é? Segura a emoção, guarda na caixinha. Lembra que eu falei que eu gosto de trabalhar com sim ou não? Sim ou não? Por enquanto ele não é um verbo de ligação. Aí eu já vou dar um spoiler. Toda vez que não for verbo de ligação, ele vai ser um verbo de ação. Aí olha só que legal. Quando ele não é um verbo não significativo, ele é um verbo significativo. Quando ele não é um verbo de ligação, ele é um verbo de ação. E aí, quais são os verbos de ação? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tudo bem? Agora eu só preciso que você tenha entendido que esse cara não pode ser verbo de ligação. Então, por hora, ele vai ser chamado de verbo de ação. Entendeu quando eu disse que ação nem sempre vai ser movimento? Tá? Verbo de ação nem sempre vai ser movimento. Então, por isso que você precisa entender essa questão. Verbo de ação é aquele que não é de ligação. Entendido? Então, cuidado com listas de verbos, tudo bem? Você tem que entender. Para ser verbo de ligação, tem que apresentar um estado, uma qualidade, uma característica e precisa ter obrigatoriamente um predicativo do sujeito. E olha só que legal, né? Olha só que bacana. Lembra lá do tipos de predicado? Vamos agora usar a lógica. Olha como é que eu ensino, né? Voltou aí. Né? Lembra aqui? Predicação verbal? Vamos começar a usar a lógica. Olha só que interessante, olha como é que eu uso a lógica a nosso favor. O predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome, não foi isso? Então ele só pode ter núcleos nominais. Se ele só vai ter núcleo nominal, ele tem que ter um verbo que não funciona como núcleo. Aí vamos na lógica? Qual é o verbo que não funciona como núcleo? O verbo de ligação. Eu não falei para você que ele é um verbo não significativo? Por que ele é um verbo não significativo? Porque ele não funciona como núcleo de predicado. Então, olha só a primeira lógica e coerência da situação. Toda vez que eu tiver o quê? Um verbo de ligação, o predicado é nominal. Ah, professora, então se a prova pedir predicado nominal, o que você vai procurar? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, em que o núcleo será o predicativo do sujeito. Então, está animado é verbo de ligação, tá vendo? O animado é predicativo do sujeito, então você já sabe que o predicado é nominal, beleza? Então, primeira parte aí da lógica que vocês vão aprender é que toda vez que tiver verbo de ligação, o predicado é nominal. Toda vez, professora? Toda vez. Quer ver? Vamos provar? Aqui, ó, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Predicado nominal. Qual vai ser o núcleo desse predicado nominal? Sempre o predicativo do sujeito. Então, o núcleo do predicado nominal é sempre o predicativo do sujeito. Beleza? Tranquilo? Agora, se eu olho para aquele verbo e vejo que ele não é um verbo de ligação, como nós vimos na frase ele está em casa. Ele não é um verbo de ligação. Se ele não é um verbo de ligação, eu já sei que ele é um verbo de ação, beleza? Ele vai ser um verbo de ação. Verbo de ação, tá? Qual é o verbo de ação? O verbo de ação são chamados verbos significativos. O que é um verbo significativo? Vamos pela lógica aí do nome que eu dei a vocês. Verbo significativo significa, então ele funciona como núcleo do predicado. Os verbos significativos serão núcleos de predicados, tudo bem? Sempre, que é o verbo de ação. E quais são os verbos de ação da língua portuguesa, professora? É sempre o verbo transitivo e o verbo intransitivo, tá? Então, os verbos de ação são os verbos transitivos e os intransitivos. Então, vamos entender agora isso. Vamos no nome. Verbo transitivo. Vamos comigo. Se é um verbo transitivo, ele precisa transitar. Ele precisa continuar. Olha o nome. O que é um verbo transitivo? Ah, é aquele que não tem sentido completo. E o verbo intransitivo tem sentido completo. Se você aprendeu isso, pega essa teoria agora e joga na lata do lixo, porque ela é incompleta. Vamos melhorar isso aí. Verbo transitivo, ele precisa transitar. Então, na verdade, o verbo transitivo, ele pede complemento verbal. Ah, professor, foi o que eu acabei de dizer. Segura a emoção que você verificará que não é bem assim. Ele pede complemento verbal. Quando eu falo que ele pede complemento verbal, o
que é complemento verbal? Aí vem. Para ser complemento verbal, tem que ser sempre um objeto direto ou um objeto indireto. Mas para ser objeto direto ou objeto indireto, tem que ser sempre algo ou alguém, alguma coisa ou alguém. Então quer dizer que para ser objeto direto e objeto indireto, a sua pergunta vai girar sempre em torno de o que ou quem, podendo vir ou não acompanhado de uma preposição. Calma, vamos lá, vamos entender isso que eu acabei de explicar. Lembra? Primeiro vamos olhar a frase. E ele não comprou a apostila do curso. Qual é o verbo aí? O verbo é o verbo comprar. Bom, comprar é um verbo de estado? É apenas um estado, uma qualidade, uma característica? Não. Então você já sabe que ele não é verbo de ligação. Se ele não é verbo de ligação, ele é um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, ou ele é transitivo ou ele é intransitivo. Lembra que eu falei quando o professor Evanildo Bechara fala para a gente olhar para a frase? Olha para a frase. Ele não comprou a apostila. Análise sintática é sempre dentro do contexto. Então, a frase, uma outra coisa que ele me disse em sala de aula, né? Eu fui aluna dele no Liceu Literário Português. Não sei se alguém conhece, aqui no estado do Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras. É uma pós-graduação específica em gramática. Então, eu sou especialista em gramática pelo Liceu Literário Português e tive a honra de ter sido aluna desse incrível professor, o professor Evanildo Bechara. Ele é sensacional. Ele dá aula sentado, assim, como eu estou dando aula para vocês, assim, claro que eu nem me comparo a ele, mas ele dava aula a turma inteira ali, ele sentado, explicando análise sintática, é sensacional. E ele explicava, ele falava exatamente isso. Você tem que olhar para a frase, olha para a frase. Não adianta recortar, lembra? Macro, primeiro micro. E aí ele dizia o seguinte, ele diz, né, porque ele ainda está vivo, pelo menos até a gravação desse vídeo, graças a Deus, ele ainda é vivo. Então, assim, ele diz para você olhar para a frase e o verbo se denuncia para você. O próprio verbo vai dizer para você o que ele é. Como assim, professora? Calma, respira, sem desespero. Vem comigo aqui, ó. Ele não comprou a apostila do curso. Quem compra, compra alguma coisa. Por quê? Será que compra? Dentro dessa frase, sim. Se você olhar, ó, ele comprou o quê? Você não perguntou o quê e você não tem a resposta aqui? A apostila do curso? Então, olhando para a frase, você verifica que nessa frase que quem compra, compra alguma coisa, comprou o que? A apostila do curso. Então, se ele pede o que ou quem, algo ou alguém, ele já é um verbo transitivo. Ó, preciso muito da sua ajuda. Quem precisa, precisa de algo. Nessa frase, eu preciso de quê? Eu preciso da sua ajuda. Então, ele completa a ideia do verbo precisar. Então, ele é um verbo transitivo. Mande. Nessa frase, quem manda, manda alguma coisa a alguém. Eu mando o quê? Lembranças. A quem? A todos da família. Então, ele é um verbo transitivo. Professor, e se só tivesse assim, mande lembranças? Lembra? A frase se denuncia. Se tivesse só mande lembranças, quem manda, manda alguma coisa. Manda o quê? Lembranças. Aí ele seria só esse complemento, que eu já vou mostrar para você qual é a subclassificação que esse verbo tem. Então, é sempre analisando na frase. Por isso que você tem que analisar sempre no contexto. Você não pode, primeiro, substituir um termo pelo outro para analisar, porque senão você está analisando um novo termo, tudo bem? E tem que analisar sempre olhando para a frase. Então, nas três aqui, os verbos eles pedem complementos verbais, pedem algo a alguém e serão transitivos. Só que quando eu falo que um verbo ele pode ser um verbo transitivo direto, ele pode ser verbo transitivo indireto, ele pode ser verbo bitransitivo, direto e indireto. Vamos lá. O que é um verbo transitivo direto? Obviamente, ele vai ter um objeto direto, verbo transitivo indireto vai ter um objeto indireto, e o verbo bitransitivo ele vai ter os dois, tanto o direto quanto o indireto. Anota isso aí, preste atenção. O verbo transitivo direto ele está diretamente ligado ao verbo. Ele não exige preposição. Professor, eu aprendi que o direto é aquele que não tem preposição. Cuidado, vamos melhorar isso aí. Vai fazer prova, você está querendo aprender gramática, você tem que saber isso aí direitinho. Verbo transitivo direto é aquele que não exige preposição. Então, ele exige um complemento sem preposição. Anota aí.
O verbo transitivo indireto, prefixo de negação indireto, ele não está diretamente ligado. Então, ele tem a interferência de uma preposição. Então, o verbo transitivo indireto, ele exige um complemento com preposição. E o bitransitivo exige os dois, um com preposição e um sem preposição. Então, vamos voltar aqui. Quando eu falo que quem compra, compra algo, compra o quê, ele não exigiu preposição. Calma, sem desespero. Preposição, por enquanto, é ante, até, após, com, contra, de. Eu explico exatamente como é que funciona, como é que você identifica, para que serve uma preposição dentro do curso. Mas eu tenho certeza que você tem noção do que é uma preposição. A, de, com. Você vai ver aqui na frase, ó. Quem compra, compra algo. Não exigiu preposição. Então, ele é verbo transitivo direto e a apostila do curso que completa essa ideia é o objeto direto. Aqui, ó, quem precisa, precisa de algo. Precisa de quê? Agora exigiu preposição. Então, ele é verbo transitivo indireto e esse cara é um objeto indireto. Mande lembranças a todos da família. Quem manda, manda alguma coisa a alguém. Mande o quê? Lembranças. Não exigiu preposição. A quem? A todos da família. Exigiu preposição. Então, objeto indireto. Se eu tenho os dois, o cara vai ser bitransitivo, direto e indireto. Beleza? Então é isso. O verbo transitivo sempre pede alguma coisa ou alguém. Com ou sem preposição. Tá. Por que eu martelei, vamos dizer assim, dizendo para você anotar que verbo transitivo direto é aquele que não exige preposição e o indireto é aquele que exige preposição. Você já vai entender agora. Beleza? Primeira coisa que eu faço numa análise sintática é identificar o verbo leve. Então, o livro leve-o hoje para mim. Leve, o verbo está no imperativo, leve você. Então, aqui eu tenho um sujeito considerado oculto, tá? Leve você, o verbo. Aí, vamos lá. Quem leva, leva alguma coisa para alguém. Eu poderia só levar alguma coisa, mas nessa frase eu estou levando algo para alguém. Levei o quê? Então, ele é verbo transitivo, levei o quê? O livro, certo? Objeto direto. Para quem? Para mim. Objeto indireto. Então, se eu tenho os dois, o verbo é bitransitivo. Tudo bem? Aí, vamos aproveitar aqui o hoje. O hoje dá a ideia de tempo. Tempo é advérbio, então lembra, na sintaxe ele é chamado de adjunto adverbial. Bom, só que olha só, vem comigo aqui. Eu tenho esse o, tá vendo? O que é esse o? Esse o retoma o livro. Retoma o livro. Se retoma o livro, eu estou repetindo o meu objeto direto. Então, se eu estou repetindo o meu objeto direto, ele é chamado de objeto direto pleonástico. Calma. O que é pleonasmo? Não é uma repetição? Então, não estou repetindo o objeto? Então, objeto direto pleonástico é uma repetição do objeto direto. Pode isso, professor? Pode. A prova pode perguntar só que se esse o é OD, beleza, é OD, ou pode perguntar se é um OD pleonástico. Acontece, beleza? E você tem que saber identificar. Cai em concurso público, isso cai em concurso militar. Ó, vamos lá de novo. Ó. A mim sempre me deram casa e comida. Então, vamos lá. Deram é o meu verbo. Sempre me deram. Quem me deu? Eles. Eu não sei quem são eles. Sujeito indeterminado. Quem dá alguma coisa a alguém. Deu o quê? Casa e comida. Não exigiu preposição a de. A quem? A mim. Exigiu preposição, ó aí. Eu tenho os dois, direto e indireto. Então, novamente, eu tenho sempre aqui, adjunto adverbial de tempo, porque dá a ideia de tempo. O que é esse me, professor? Esse me retoma a mim. Ah, já falou aí, né? Objeto indireto pleonástico. Perfeito, objeto indireto pleonástico. Retoma o objeto, beleza? Indireto aí, tá? Repetição. Aí vamos lá, preste atenção agora, tá? Por que você não pode gravar que o objeto direto não tem preposição e indireto tem preposição? É uma pequena mudança na palavra, mas muda tudo. Objeto direto não exige preposição. Por quê? Vem comigo aqui, ó. Bebeu do vinho, comeu do pão. Então, quando eu falo bebeu do vinho, quem bebeu? Ele, meu sujeito está oculto aqui. Tá? Aí vamos perguntar para o verbo, lembra? Quem bebe, bebe algo. Bebe o quê? Exigiu preposição? Não. Então o cara é verbo transitivo direto. Ele não exige a presença de uma preposição.
Então, do vinho é um objeto direto. Só que ele está com preposição. Então, ele vai ser um objeto direto preposicionado. É um cara que não exigiu preposição, mas está com preposição. A mesma coisa comeu do pão. Quem come, come algo. Comeu o quê? O pão, objeto direto preposicionado. No meu curso, eu te dou todas as possibilidades obrigatórias do objeto direto preposicionado. Porque nós temos casos em que o objeto direto ele é obrigatoriamente preposicionado. Um dos casos, não é um caso obrigatório, mas acontece com a mudança de sentido, que é esse caso aí. Por que muda de sentido aqui, tá? Por que muda de sentido? Porque quando eu falo bebeu do vinho, comeu do pão, bebeu o vinho é beber o vinho inteiro. Agora, bebeu do vinho é parte do vinho. Comeu o pão é comer o pão inteiro. Agora, comeu do pão é parte do pão. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí seguindo aí então vamos para o verbo intransitivo. Né? Os verbos de ação, lembra? Eles são transitivos ou eles são intransitivos, certo? Então, transitivo precisa de complemento verbal e agora o intransitivo. Não é aquele que tem sentido completo. Cuidado com isso. Vamos melhorar essa teoria. O verbo intransitivo, o prefixo de negação, ele não é aquele que não pede complemento verbal. O que é complemento verbal? Lembra? O complemento verbal é sempre o quê? O objeto direto e o objeto indireto. Então, ele não pede nenhum dos dois. Então, ele não vai perguntar nem o que, nem quem. Tá? O verbo intransitivo ele não pede nem o que, nem quem. E aí, olha só, o que pode acontecer com o verbo intransitivo? Eu costumo falar que tem 3 possibilidades. Tá? Ou ele não pede nada, tá? Ou virá depois do verbo intransitivo um predicativo do sujeito, que também não vai ser exigido, mas é uma qualidade. Aí lembra, toda vez que tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Ter predicativo do sujeito não significa que é verbo de ligação. Então, o predicativo do sujeito ele pode aparecer com qualquer tipo de verbo, tudo bem? Qualquer um. Só que aqui eu estou te falando do verbo intransitivo. Ou ele pede o chamado complemento circunstancial. O que é um complemento circunstancial? É algo que vai completar também a ideia do verbo, mas não vai ser alguma coisa ou alguém. Vai ser obrigatoriamente uma circunstância. Então a sua pergunta vai ser onde, quando, como e não o que ou quem. Então nem sempre o verbo intransitivo tem sentido completo? Não, nem sempre ele tem sentido completo. Ele pode ter, não estou dizendo que ele não tem, em alguns casos ele terá. Mas ele também pode pedir um complemento circunstancial. E aí você precisa saber diferenciar. Então, o que você precisa ter em mente? Verbo transitivo pede alguma coisa ou alguém. O que ou quem? Verbo intransitivo, lembra? Não pede alguma coisa ou alguém. Não pede o que ou quem. Calma, sem desespero, eu vou mostrar aqui na frase que vai ficar muito mais fácil. Lembra que o verbo intransitivo, quando ele pedir, ele vai pedir um complemento também. Mas é um complemento circunstancial. A pergunta dele é outra. Inclusive, tem até uma história aí, brinco. Quando eu comecei assim que eu comecei a dar aula de língua portuguesa, comecei no iniciozinho. Eu tava explicando isso, né? Aí eu virei e falei assim: ele pede um complemento circunstancial. Fiquei toda boba. Achei que tinha inventado o nome, queria patentear. Fiquei toda boba, toda, né, me achando, né? Aí eu fui ler a gramática do Rocha Lima. Gramática do Rocha Lima. Tava lá, complemento circunstancial. Falei, pelo jeito eu não inventei nada, já inventaram antes de mim. Então vamos lá, vamos voltar aqui para aula. Ele ainda não chegou, meu rapaz. Vamos lá. Chegou é o verbo. Então ele aqui é o meu sujeito. Beleza, não chegou. Aí você fala, aí você aprendeu assim, quem chega, chega. Beleza, verbo intransitivo. Meu rapaz, você vai aprender no curso que esse cara aqui é um vocativo. Ele serve para chamar, tudo bem? Tá, nessa frase, show, tem sentido completo. Mas atenção à segunda frase. Moro na ilha do governador. Beleza, galera, moro mesmo, tá? Quem quiser me achar, ilha do governador. Então vamos lá. Eu moro na ilha do governador. Sujeito oculto eu. Moro. Se você disser assim, eu moro, não tem sentido completo. Concorda? Quem mora, mora? Não.
Quem mora, mora em algum lugar. Ó, não é alguma coisa nem alguém. A pergunta que você vai fazer, moro o quê? Ou moro onde? Qual é a pergunta que você faz? Moro onde? Onde te lembra o quê? Lugar. Lugar é o quê? É uma circunstância do advérbio. Todo advérbio é sintaticamente um adjunto adverbial. Então, na Ilha do Governador é adjunto adverbial. E aí o verbo é intransitivo. Então você não tem que decorar que o verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, porque nem sempre terá. Cuidado com isso. Você vai ter que saber que verbo intransitivo é aquele que não pede alguma coisa a alguém. Não pede o que ou quem. Ó, estou... Aí, olha só, aí pra gente, né, finalizar essa questão do verbo intransitivo, que eu acho mó barato, é isso aqui, ó. Estou perto da padaria. Lembra lá do estou aqui, estou em casa? Vou voltar naquela frase, que era um verbo de ação. Estou perto da padaria. Aí você decorou a lista de verbo de ligação. Ser, estar, continuar, ficar. Primeira coisa que você vai fazer é chamar esse cara de verbo de ligação. Aí você já te quebrei agora. Já quebrei esse argumento, por quê? Para ser verbo de ligação, tem que ter predicativo do sujeito. Para ser predicativo do sujeito, tem que ser qualquer classe gramatical, exceto o advérbio ou locução adverbial. Quando eu falo perto da padaria, dá ideia de lugar. Se dá ideia de lugar, esse cara é um adjunto adverbial de lugar. Então já sabe que o cara não é verbo de ligação. Tudo bem? Aí você aprende que verbo transitivo, então, tem sentido, não tem sentido completo e o intransitivo tem sentido completo. Aí sai estou não tem sentido completo. Então ele é verbo transitivo. Te quebrei de novo. Aí vamos melhorar isso. Para ser verbo transitivo tem que pedir alguma coisa ou alguém. O que ou quem? Estou perto da padaria. Qual é a pergunta que você faz? Estou o que ou quem ou estou onde? Estou onde? Se é onde é lugar. Se é lugar, ele também não é transitivo. Então o que esse cara é? Verbo intransitivo. Vai estar lá, letra A, verbo intransitivo, e você, aluno do português simples assim, vai marcar e vai acertar. Beleza? Então é isso. Ah, eu falei que eu ia voltar naquela frase, né? Prometido, então eu vou voltar, vamos lá. Lá no iniciozinho, cadê? Aqui. Ele está em casa. Ó, não é verbo de ligação, não é transitivo porque não pede o que ou quem, ele vai ser um verbo intransitivo. Beleza? Eu expliquei o que é um verbo transitivo, o que é um verbo intransitivo. Agora vamos falar de um assunto importante que é o verbo transobjeto. O que são os verbos transobjetos? Calma, respira. O verbo transobjeto é um verbo transitivo, então ele vai pedir alguma coisa ou alguém. Só que todo verbo transobjeto, ele é um verbo de ação e ele pede uma qualidade atribuída ao objeto. Geralmente é objeto direto, mas eu vou colocar os dois aqui, ao objeto, que pode ser o direto ou o indireto. Calma, respira. Como assim? Ele traz intrinsecamente no sentido, olha, semântica, o desejo de se atribuir uma qualidade ao objeto. Quer ver? Vamos lá, eu vou explicar que é mais fácil. Ele considerou imprudente a sua atitude. Ela, né? Ela é o meu sujeito, aí você já sabe considerar quem considera algo, considerou o quê? A sua atitude. Só que imprudente se refere à sua atitude agora. Então, é uma qualidade que se refere à sua atitude, só que é uma qualidade atribuída. Porque quem considera, eu estou considerando algo e eu estou, ao mesmo tempo, atribuindo uma qualidade. Toda vez que o verbo trouxer, no sentido dele, essa necessidade de se atribuir uma qualidade ao objeto, ele é um verbo transobjeto. E aí, qual é o nome desse cara aqui? Predicativo do objeto. Viu? Então eu tenho o predicativo do sujeito e agora eu tenho o predicativo do objeto. Ó, achei-a meio triste. Calma, ó. Achei, verbo, sujeito, eu. Quem acha algo ou alguém. Esse a é o objeto direto, achei ela. Não é achei no sentido de encontrei, estava perdida. É considerei. Ela está meio triste hoje. É uma característica própria? Não, é uma característica o quê? Atribuída. Eu achei que ela estava triste. Então, o verbo achar é um verbo transobjeto, porque ele traz intrinsecamente o desejo de se atribuir uma qualidade. E aí, esse triste aqui é predicativo do objeto. Beleza? Ó, julgamos. Sujeito oculto nós. Quem julga, julga algo ou alguém. Julguei o quê? No caso aqui, o seu pedido.
Indeferido se refere ao seu pedido. É uma característica atribuída. Julgar, nesse sentido, é no sentido de atribuir uma característica. Então, ele é um verbo transobjeto e eu tenho o predicativo do objeto. Então, quer dizer que eu só tenho o predicativo do objeto com esses verbos que trazem intrinsecamente a semântico sentido de se atribuir uma qualidade a alguém. Então, o predicativo do objeto, anota aí, é sempre uma qualidade atribuída. Bom, e aí, para finalizar, vamos voltar à questão lá do tipo de predicado, não é isso? Vamos lembrar? Eu disse para você que o predicado nominal tem como núcleo um nome. O predicado verbal tem como núcleo um verbo. E o predicado verbo nominal tem como núcleo um verbo ou nome. Vamos começar a usar a lógica. Eu disse que o verbo não significativo, que é o verbo de ligação, ele não funciona como núcleo de predicado. E disse que os verbos significativos, que são os verbos de ação, eles funcionam como núcleo de predicado, certo? Então, olha só, vamos na lógica aqui, beleza? Então, quando eu falo que o predicado é nominal, eu tenho como núcleo um nome. Quais são os nomes, os núcleos nominais? Tanto um predicativo do sujeito, quanto um predicativo do objeto. Predicado verbal, eu tenho como núcleo o verbo. Quais são os núcleos verbais? O verbo transitivo ou o verbo intransitivo, que são os verbos significativos, verbos de ação. E o predicado verbo nominal vai ter como núcleo o verbo de ação, que é o transitivo e intransitivo, e também tem o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, olha só. Com isso, eu criei uma fórmula. Como assim? Uma fórmula lógica. Para ser predicado nominal, o núcleo é um nome, então eu terei um verbo de ligação, porque ele não funciona como núcleo. E aí o núcleo vai ser o predicativo sujeito. Para ser predicado verbal, é uma ação, então tem que ter um verbo de ação, transitivo ou intransitivo. E não vai aparecer nem predicativo do sujeito, nem predicativo do objeto. E o predicado verbo nominal vai ser a junção dos dois, então eu vou ter um verbo de ação e mais um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Então, para ficar mais lógico para vocês aí, eu vou apagar aqui a fórmula que vocês vão guardar para a vida e nunca mais vão errar uma questão de tipos de predicado. Predicado nominal é igual a verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Predicado verbal é igual a verbo transitivo ou intransitivo e não aparece nem predicativo do sujeito nem predicativo do objeto. E o predicado verbo nominal vai ser o verbo transitivo ou o verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. O que vai ser núcleo? Aqui o núcleo é o predicativo do sujeito. Aqui o núcleo são os verbos de ação e não vai aparecer nenhum desses dois. E aqui o núcleo é o verbo e o predicativo do sujeito. Vamos ver na prática? Vamos lá. A vida é simples. A vida é o meu sujeito. É simples é estado, se é estado é verbo de ligação, simples predicativo do sujeito. Que tipo de predicado eu tenho aqui? Perfeito, nominal. Beleza? A vida é o sujeito aqui, quem traz algo a alguém. Traz o quê? Responsabilidades. Objeto direto, a quem? A nós. Objeto indireto. Então, o verbo é bitransitivo. Aí eu tenho um verbo de ação e não tenho predicativos. Então, o predicado é verbal. Feliz, a filha abraçou o pai. A filha é o sujeito. Quem abraça alguém. Abraçou quem? O pai. E feliz? Feliz não se refere à filha, lembra? Toda vez que tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Ter predicativo do sujeito não significa ser verbo de ligação. Aqui eu tenho um verbo de ação e feliz caracteriza filha, predicativo do sujeito. Então eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, predicado verbo nominal. Nomearam. Eles nomearam, não sei quem são eles, sujeito vai ser indeterminado. Quem nomeia alguém, esse no aqui é o OD. E como representante da turma, eles não são representantes, eles foram nomeados, é uma característica atribuída, então é um predicativo do objeto. Então eu tenho um verbo de ação mais predicativo, show de bola, predicado verbo nominal. Beleza? O que eu deduzo aqui? Qual é a lógica? Toda vez que tiver predicativo do objeto, obviamente o predicado é verbo nominal. Beleza, galera? O meu intuito foi esse, foi fazer com que vocês saíssem daqui entendendo transitividade, sabendo como é que funciona o meu método, como é que eu ensino,
como é que é a minha forma de explicar e de enxergar, é sempre pelo nome, ou seja, o nome te diz o que é sempre trabalhando a questão macroestrutural e a questão microestrutural. Você olha a primeira frase como um todo, depois você olha as partes, e principalmente o que eu chamo de triângulo da língua portuguesa, que é morfologia, sintaxe e semântica. Então, galerinha, se você gostou, se você entendeu tudo aqui comigo, sujeito, todo, classes gramaticais, o meu curso ele é completo de português. Eu divido o meu curso em quase 10 módulos, inclusive, aproveitando, essa questão de ordem coerente, que eu falo, uma ordem lógica, dentro do meu curso nós seguiremos uma ordem diferente de tudo que você já viu por aí em relação à gramática, tá? Você pode verificar aí vários cursos, vários livros. Eu não sigo a ordem da gramática. Por quê? Eu tento te dar uma ordem mais lógica e mais coerente. Para você entender, tem um módulo que se chama diferenciação de classes gramaticais no contexto. Não chamo de morfologia, eu não chamo de classes gramaticais. Por quê? Porque não adianta eu te explicar o que é um substantivo, o que é um adjetivo, se você não souber diferenciar no contexto. Então, dentro do meu curso, eu não chamo de adjetivo, não chamo de classes gramaticais. Nós vamos aprender a diferenciar a classe gramatical no contexto. E aí segue uma ordem totalmente diferente de tudo que você já viu por aí, eu tenho certeza. Então, se você entendeu, se você gostou, galera, português é o diferencial em vários concursos, é critério de desempate. Você pode jogar aí, faz qualquer pesquisa aí no Google agora, joga aí, ó. Português é o diferencial, não precisa de provar isso, é só você realizar essa pesquisa aí que vai dizer português é critério de desempate, português é o diferencial. A maioria das pessoas são reprovadas em concurso por causa do português. Por quê? Acredita que você pode usar o português que você aprendeu na sua trajetória escolar, mas eu mostrei nesse vídeo diversas vezes que vocês aprenderam certas coisas que não vão funcionar. E aqui no curso você vai aprender muita coisa que vai funcionar na sua prova. Então você precisa garantir um bom resultado na prova de língua portuguesa. E eu garanto a você, no português simples assim, você vai entender português de uma maneira mais simples e mais lógica. Então, galerinha, se você gostou do meu método, da minha forma de explicar, se você entendeu aqui na minha aula, clica nesse botãozinho abaixo aí e vem para o português simples assim. Se você quiser saber mais, aqui na minha página está dizendo tudo o que traz no meu curso, o que tem, se tem, como é que são os simulados, como é que são os exercícios, nós simulados acumulativos. Todo conteúdo tem uma lista de exercício com 30 questões no mínimo com gabarito. Todo conteúdo tem um resumo teórico. Então o meu curso tem resumo teórico, tem exercícios, tá? No mínimo com 30 com gabarito. Tem simulados acumulativos para você testar o seu conhecimento. Tem questões gravadas com resolução para você entender onde está seu erro. E o melhor, você ainda vai ter encontro ao vivo comigo, em que você pode tirar as suas dúvidas. Todo um suporte de dúvidas, toda uma central de dúvidas, para que você possa entender de uma vez por todas o português. E se você ainda assim quiser saber mais, dentro da minha página aqui, eu tenho vários depoimentos de alunos que passaram por mim, contando como é que foi a trajetória deles, alunos que tinham dificuldade com português e praticamente gabaritaram a prova. Tem aluno que fez 22 questões de 24 na prova da IA. Tem alunos que acertaram praticamente a questão toda do concurso público. Então, aí para baixo, vá lá, vale a pena. Lê os depoimentos dos alunos antes. Tem lá, tem um vídeo com... Eu fiz um compiladinho, né, com alguns depoimentos de alguns alunos meus. Dá uma olhada aqui, olha a página, vê tudo que tem no meu curso. E se você gostou mesmo, vem me dar esse prazer de estar dentro do português simples assim e eu te conhecer. Te conhecer melhor e te ajudar a entender o português. Valeu!